Boa tarde, boa noite a todos, né? Estamos aqui mais uma vez reunidos para esse nosso encontro diário. Hoje estamos começando um pouco depois do horário previsto, já que o nosso horário é sempre às 18 horas, mas estamos mais uma vez reunidos para esse nosso bate-papo, para esse momento de relaxamento, esse momento de oração. Boa noite, William, né? Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Ontem nós começamos a trabalhar com uma obra de Freud, né? O mal-estar da civilização. E nós falamos um pouco, né, sobre o que é e como funciona, então, este mal-estar da civilização. E eu disse para vocês que Freud, quando fala em amor, ele pensa sempre no amor erótico, né? E o amor erótico, propriamente, não tem que ser aquele que conduz sempre a uma relação sexual, né? O amor erótico é aquele que vem de Eros, né? É aquele amor, né, que é sentido, né, e que se traduz, né, nos relacionamentos. Veja, é bastante interessante que Freud não usa o termo ágape para falar de amor, né? Ele usa Eros, né? E ele faz essa distinção claramente, né? Porque quando nós falamos em ágape, nós estamos falando na forma mais perfeita de amar, vamos dizer assim, né? O ágape, né, é a doação total, né? É não esperar nada em troca. Então, veja, no ágape não existe a necessidade, né, de ser amado. O mais importante é sempre amar e amar e amar, né? É por isso que Paulo, ao terminar a primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 13, versículo 13, ele diz que prevalecem três coisas: a fé, a esperança e o ágape, que normalmente é traduzido por amor ou por caridade, né? Com base, inclusive, nessa questão, né, nós vamos ter que vai estar a máxima de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação, mais especificamente, né? Por quê? Porque a caridade aí é considerada como essa forma de doação, né, de amar sempre, de entregar-se sempre, né? Mas nem caridade, na verdade, seria uma boa tradução para ágape. A melhor tradução para ágape é justamente a perfeição do amor, né? Aquele amor que não espera nada em troca. Seria, vamos dizer assim, o amor que se entrega, né? E que mesmo diante da dor, do sofrimento, ele continua fazendo a sua entrega. O termo ágape, então, é atribuído por Paulo, né? A condição do cristão em si, né? Por quê? Porque o Cristo faz esta entrega sem esperar nada em troca, né? Veja, é nesse sentido. Freud não concebe a coisa dessa maneira, né? E por isso ele usa Eros, e por isso ele vai falar sempre no amor erótico, né? Porque a concepção é que o indivíduo ama, mas também tem necessidade de ser amado, né? E é por isso que ele vai dizer lá na frente que a única pessoa, na concepção dele, né, que conseguiu superar este desejo de ser amado, né, simplesmente amando, né, foi
Francisco de Assis. Né? E veja, também ele coloca isso, como eu disse para vocês, num pequeno parágrafo e já passa a falar de outros assuntos. Né? Mas o mal-estar da civilização, né, de Freud, vai estar discutindo justamente, né, essa questão do amor, né, do amor em si. E é por isso que eu li, inclusive, para vocês ontem, vamos só retomar, né? Ele diz assim: no auge do sentimento de amor, a fronteira entre o ego e o objeto ameaça desaparecer. Contra todas as provas de seus sentidos, um homem que se ache enamorado declara: eu e tu são um só, e está preparado para conduzir, como se isso constituísse um fato. E nós vimos ontem, então, que eu e tu são dois seres diferentes, né? São duas pessoas diferentes. Né? Nós temos justamente o desejo, né, de acreditar que existe uma complementação perfeita, né? Expressões como são as duas partes de uma maçã, né, que se complementam, né, como o Sol por sua vez é complementado pela Lua, o que não é uma verdade, porque o Sol aparece num horário e a Lua aparece no outro, né, e a Lua depende da luz do Sol. Mas independente de qualquer coisa, vamos lá, a linguagem poética, né, costuma fazer, né, esse tipo de coisa, né? E justamente porque busca fazer esse tipo de coisa, surge então esta confusão. Eu e tu não são a mesma coisa, não são idênticos, né? Aliás, como eu disse para vocês ontem, são dois eus distintos, com características distintas, né? Com anseios, buscas, desejos, medos também distintos, né? Com formas de ser totalmente distintas. Ora, duas pessoas se unem, cada uma delas vem de uma realidade social e cultural diferente. Tem uma formação diferente. Elas não são iguais. E elas não serão iguais em momento nenhum. Até nem, vamos dizer o seguinte, pessoal, nem geneticamente nós somos iguais. Nem geneticamente nós somos iguais. Né? A nossa constituição genética, mesmo que sejam gêmeos idênticos, vai nos fazer diferentes uns dos outros. Então não dá para que também sejamos iguais com pessoas que vieram de realidades totalmente distintas, que são diferentes na maneira de ser, na maneira de pensar. O grande problema é que quando duas pessoas se encontram, né, elas vivem num primeiro momento aquele anseio do encontro, da paixão, né? E no anseio da paixão, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, né, ou em praticamente 100% dos casos, mas eu prefiro dizer na maior parte das vezes, mas de uma maneira geral em 100% dos casos, as pessoas idealizam o ser amado. E nesse processo de idealização, eu passo a ver uma pessoa que não existe. Né? A pessoa que eu idealizei é fruto do meu desejo, é fruto dos meus anseios, é fruto das minhas buscas. É por isso que se diz que quando o jovem chega na adolescência, que ele vai sair em busca dos seus primeiros relacionamentos, esses primeiros relacionamentos são verdadeiras catástrofes, né? Porque geralmente ele sai em busca de um modelo
que eles têm, que pode ser um modelo idealizado de um pai, de uma mãe, né? Ou de alguém que fez o papel de pai ou de mãe na vida desse jovem. Né? Ou de alguém que se oponha a este papel, também tem isso. E a partir daí, então, se idealiza uma pessoa. Entretanto, chega um dado momento, né, que essa idealização se esfacela. Porque esse é o momento que nós vamos chamar de choque da realidade. E o choque da realidade se faz através da convivência. Né? Por isso se fala, né, num jargão mais jurídico, em desconhecimento da pessoa, desconhecimento do outro, mais especificamente. Né? Por quê? Porque o outro a que eu achei que conhecia, né, nunca existiu. Ele foi idealizado por mim. Porque é impossível você fazer isso. Né? É impossível você fazer isso. Esse negócio de, não, sabe, tem que ser como se fosse uma tomada, né, onde as duas partes se encaixam. Ora, se você for tentar colocar uma tomada de 20 amperes, né, num receptor, né, ou seja, se você for tentar colocar um plug de 20 amperes numa tomada de 10 amperes, né, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ela não vai entrar. E se você for colocar, né, um plug, né, de 10 amperes numa tomada de 20 amperes, também não vai dar certo, porque ela vai ficar dançando na tomada. Assim também são as pessoas. Né? E esse encaixe que nós falamos de perfeição, ele não existe. Mas nós seres humanos, né, temos justamente uma tendência, né, a sair em busca dessa perfeição. Em muitos casos, nós podemos dizer assim, que a civilização, muitas vezes, sai em busca desta perfeição. Isso de uma maneira geral. Ela passa a ansiar por uma era de ouro, por uma idade de ouro, onde tudo é perfeito, tudo é tranquilo, né? Onde todas as pessoas são felizes. Veja, um jardim do Éden, vamos dizer assim. Né? Ansiamos por um jardim do Éden, onde tudo seja perfeito. Só que, sinto muito, esse jardim do Éden não existe. Esse jardim do Éden não existe. O que existe é um mundo, né, que, de fato, é maravilhoso, né, coberto de plantas, com rios, né, com um astro-rei que ilumina e faz as plantas crescerem, que garante a evaporação das águas, que permite então que elas se transformem em chuva e reguem a terra. O que nós temos são animais que banham, né, que se estendem por toda a porção seca da terra, assim como nós temos aqueles que ocupam os rios, os mares, etc. Tudo isso é maravilhoso e nós estamos destruindo. E daí então, saímos em busca da perfeição. Né? E nessa busca da perfeição, nessa busca de novas terras, né, nós já estamos buscando outros planetas.
né? E daí, inclusive, vamos temer que outros planetas queiram invadir a Terra. Vejam como funciona a nossa neurose civilizatória, vamos dizer assim. A nossa neurose de perfeição, né? E sempre que imaginamos que alguém quer invadir a Terra, né? Imaginamos seres que não são perfeitos como nós, porque nós somos perfeitos. Né? Então veja, essa é a ânsia, né, de uma idade de ouro, de uma era de ouro, de um lugar perfeito, da perfeição. Né? Há muitos casos em que o indivíduo idealiza até mesmo o seu corpo. E nós vivemos justamente uma fase de idealizações. As pessoas querem esculpir o corpo. E para esculpir o corpo, muitas vezes, elas cometem verdadeiras atrocidades contra si próprias. Elas tomam medicamentos, elas tomam preparados, né, para crescer a musculatura. Elas fazem cirurgias, né, para que possa remodelarem o próprio corpo. Elas idealizam um modelo, mas aí nós temos um outro problema na civilização. O modelo idealizado, né, não é porque me agrada, mas é porque chama a atenção do outro. E me agrada querer ser visto pelo outro. Me agrada querer ser amado, admirado, né, pelo outro. Me agrada, na verdade, que o outro sinta desejo por mim. E que eu tenha, então, todos aos meus pés. Que vai por algumas coisas que nós, de uma certa maneira, já discutimos, né, quando falávamos dos 3 P's. Ok? O ego, por sua vez, desses seres, eles estão engajados, né, com um sentimento geral. Um sentimento geral que também idealizou uma sociedade. Né? E, ao idealizar essa sociedade, cria modas. E essas modas não são somente maneiras de se vestir, mas são modas alimentícias, são modas musicais, são vocabulários e assim por diante. Que cria, então, vamos dizer, as nossas, costumo chamar de tribos urbanas, que são as mais diversas. Ok? E veja, assim nós vamos nos relacionando. Né? E nesse processo em que vamos nos relacionando, nós excluímos, né, aqueles que não se adequam ao nosso modo de ser e de pensar. Assim como o adolescente, num dado momento, começa a fazer isso. Num dado momento, o adolescente, a adolescente, né,
se afasta um pouco do pai e da mãe, né? Porque já se sente forte, presente, capaz de fazer o que quiser, comandar a própria vida, etc. Né? E porque, peraí, se os meus colegas veem você comigo, eu não vou pagar esse mico, pai, não vou pagar esse mico, mãe. Né? E começam, né, a se afastar. Certo? Depois, mais tarde, né, esse retorno começa a acontecer. Mas durante um tempo isso acontece. Da mesma maneira que se faz isso dentro do contexto família, também fazemos isso com os outros grupos. Nós excluímos todos aqueles, né, que são diferentes de nós, ou que de alguma maneira nos incomodam. Aquilo que não nos incomoda, né, tem que ser simplesmente posto para escanteio. Né? E é claro, né, isso estabelece uma série de ameaças. E para desviar, então, essas ameaças, que são sensações agradáveis, desagradáveis, né, nós vamos, então, né, excluindo. Só que num dado momento, veja a contradição do ser humano. Ele excluiu tantas oposições que a sua vida se tornou rotina. Ele repete sempre as mesmas coisas. E essa repetição é que começa a lhe incomodar. Porque não existe mais nada de novo. Não existe mais nada que possa lhe dar ânimo. E daí então ele sai angustiado. Né? Porque nessa angústia, né, também não existem respostas. O trabalho dele, por exemplo, é alguma coisa que vai deixá-lo cada vez mais angustiado. Porque durante tanto tempo teve tanto interesse em ser visto pelas pessoas que acabou não vendo a si próprio. Lembra que nós falamos ontem, né, a questão do conhece a ti mesmo? Acaba não vendo a si próprio. E por não ver a si próprio, não se conhece. Torna-se um repetidor de fórmulas, que também com o tempo vai estar ultrapassado. Né? Vamos usar duas expressões, eu acho que a maior parte de vocês, ou 100% de vocês, conhece. Né? Ele não perdeu o medo da chuva. Né? E não teve coragem de ser um maluco beleza, uma metamorfose ambulante. Ser um maluco beleza não é tão ruim quanto parece. Ser uma metamorfose ambulante não é tão ruim quanto parece. Né? Ser um maluco beleza, uma metamorfose ambulante e perder o medo da chuva é aceitar desafios. É estar aberto para o novo. E estando aberto para o novo, eu estou aberto para a vida.
Ser um maluco beleza é estar se conhecendo a cada momento. É assumir aquela postura socrática de que eu só sei que nada sei. Existe sempre muito para aprender sobre mim, sobre o mundo, sobre o outro. E quando eu não sou capaz de fazer isso, eu me fecho. Me fecho no meu mundo, excluo as pessoas, e ao excluir as pessoas, eu vou ficando cada vez mais sozinho no meu mundo. Eu limito a minha vida mental. Do mesmo jeito, né, que eu estou limitando a minha vida física. Num dado momento, eu descubro que eu já não consigo sequer transcender. Tal é a minha limitação, né? Tal é a minha condição de Édipo, cego, vagando pelo mundo. Né? É mais ou menos isso que vai estar acontecendo. E segundo Freud, né, esse é um dos grandes problemas, um dos grandes males, então, e é o maior mal, por que não dizer, da nossa civilização. Ele chega, num dado momento, ele coloca assim para a gente, a suposição de que tudo que passou é preservado se aplica mesmo na vida mental, só com a condição de que o órgão da mente tenha permanecido intacto e que seus tecidos não tenham sido danificados por trauma ou inflamação. Veja, tudo que passou, né, vai estar presente na minha vida mental, sem sombra de dúvidas. A não ser, né, que por algum motivo eu tenha sofrido algum dano no meu sistema nervoso, alguma área do meu cérebro tenha sido afetada, né, e isso então desaparece. Entretanto, né, independente disso, né, tudo que eu fiz, tudo que eu signifiquei na minha vida, todas as minhas ações, né, que têm consequências psíquicas, e elas estão lá guardadas a nível de inconsciente. Entretanto, aquele que não busca conhecer a si mesmo vai fazer com que tudo isso permaneça eternamente adormecido. Houve um tempo, e é interessante que isso está voltando, eu tenho ouvido muito isso, mas lá pelos anos, segunda metade dos anos 80, por aí, era muito comum que se ouvisse assim: eu tenho anos de análise. Eu tenho anos de análise. Recentemente eu voltei a ouvir essa expressão: eu tenho anos de análise. Isso porque as pessoas saem em busca de conhecer a si mesmas. Né? Só que muitas vezes o indivíduo passa anos em análise e não sai do lugar. Não sai do lugar. Porque para que qualquer coisa seja transformada em mim, eu tenho que desejar.
A análise não é alguma coisa que eu faço para dar status. Eu faço análise. O meu analista. Não. A análise é fundamental para conhecer a mim mesmo. Tá? O analista, né, não vai ficar dizendo você é assim, você é assim, você é assim, etc. Não vai desenhar você. Não. Quem vai se descobrir é o analisando. É ele que se descobre. Mas para isso ele tem que querer se conhecer. Assim como para qualquer outra coisa. Se não há desejo, não é possível que nada aconteça. Não é possível que nada, né, seja transformado. A neurolinguística tem trabalhado muito essa questão, né? E a neurociência também. A neurociência tem tratado muito da questão da memória, né? Dos espaços, ou melhor dizendo, dos conteúdos de memória, mas também, né, como, né, o desejo se articula. E é fundamental que compreendamos isso. Se eu não quero, se eu não desejo, não vai acontecer. Se eu não desejo me conhecer, eu vou continuar escondido na caverna escura. Se eu não desejo realizar, eu continuarei parado, eu não conseguirei andar, eu não me movimento. Se eu não quero o novo, se eu não estou aberto para novos paradigmas, eu me torno obsoleto. Como aquela máquina de escrever, que as pessoas já nem sabem mais o que é. Como o relógio de corda, que as pessoas já não sabem mais o que é. E não vai demorar muito que a maquininha de calcular, que todo mundo tinha uma na bolsa, se torne também totalmente obsoleta, porque eu tenho isso no celular. Os grandes computadores se tornaram obsoletos. E hoje eu tenho um computador na minha mão. Aquele que não é capaz de enxergar novos paradigmas não tem desejo de mudar. Não perdeu o medo da chuva. Não foi capaz, né, de se superar. E eu vou mais longe. Eu gosto de usar a expressão do Evangelho. Não foi capaz de vencer a si mesmo. Não foi capaz de sacudir a poeira das sandálias e seguir em frente. Ficou estacionado. E como um sepulcro caiado, pode ser muito bonito por fora, mas está podre por dentro. É interessante, né? Geralmente nos meios psicanalíticos, os psicanalistas não gostam de usar essas expressões, porque elas são expressões religiosas. Eles dizem que Freud era totalmente contra a religião, né? Lacan vai demonstrar que não era bem assim. O próprio Lacan teve toda uma formação religiosa, etc., né? Mas isso é uma outra história que a gente fala num outro momento. Mas
o que impera é justamente essa ideia de que Freud, por sua vez, amaldiçoava todas as religiões, vamos dizer assim, né? Ele se afastou de todo e qualquer pensamento religioso, e nós já falamos disso, né? Mas no fundo, né? Existem similaridades, tá? Nessas formas, então, de pensar, né? Veja, na mente, então, todas as coisas estarão sempre preservadas, né? Ele vai dizer assim: o homem comum só pode imaginar esta providência sob a figura de um pai ilimitadamente engrandecido, né? Então ele, na verdade, está falando assim, né, do sentimento religioso, né, e da entrega do homem, então, a esse sentimento religioso. Aí ele vai dizer que os sistemas de doutrinas e promessas, por um lado, lhe explicam os enigmas deste mundo, né, com uma perfeição invejável, mas que isso implica em ele pensar, né, numa providência ilimitadamente engrandecida, né? E ao pensar nessa providência, né, ele, por sua vez, estabelece ela para fora de si, né, como a perfeição total, né? Então, seria usar as expressões de Feuerbach. Feuerbach dizia que eu digo de Deus tudo aquilo que eu não sou. Eu digo que Deus é infinito, porque eu sou finito. Eu digo que Deus é onisciente, conhece todas as coisas, porque eu tenho conhecimento limitado. Eu digo, né, que Deus é onipresente, está em todos os lugares, porque eu só posso estar em um lugar por vez. Né? Então, eu digo que Deus é eterno, né, porque eu morro. Certo? Então veja, né? Essa é a concepção de Feuerbach, e é nessa concepção que Freud está propondo, né? Que nós, seres humanos, temos uma tendência a projetar, então, através das religiões, né, um Deus perfeito, né? Mas, ao mesmo tempo, também, ele está justamente falando-nos, né, a partir de Nietzsche, né? E Nietzsche vai dizer que Deus está morto e nós o matamos, né? E a partir daí, então, ele vai fazer toda uma crítica. Nietzsche era filho de pastores, etc., né? E a formação religiosa dele, em função do pai, foi extremamente rígida, né? E trouxe, né, grandes dificuldades para a vida dele. Em um dado momento, então, ele vai usar essa expressão: Deus está morto e nós o matamos. E daí ele vai fazer uma crítica a todas as instituições religiosas. Ele vai dizer assim: vocês dizem que Deus está vivo, mas vocês o matam a cada momento, né? Vocês o matam na medida em que as pessoas estão morrendo de fome, né? Vocês o matam na medida em que vocês marginalizam as pessoas, vocês o matam, né, na medida em que vocês escravizam as pessoas, vocês o matam, né? E vai apresentando, então, toda uma sequência de elementos, né, para indicar, então, que esse Deus está morto, né? E Freud vai nessa linha para dizer, então, né, que quando, na verdade, nós nos sentimos perdidos, nós então projetamos todos os nossos anseios na figura de um Deus. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: é o homem que tem que resolver os seus problemas. Ele causou esses problemas e ele vai ter que encontrar solução para eles. E eu diria aqui que é como se ele dissesse: eu já não vou mais discutir a questão de Deus, né?
Mas eu vou discutir que não adianta ficar projetando tudo em Deus ou dizendo que tudo é vontade de Deus. Porque, na verdade, o homem é responsável pelos seus atos. É por isso que antes ele disse que está tudo guardadinho lá. Lá no inconsciente. Mas se eu não quiser conhecer, vai continuar lá na caverna escura. Vai continuar guardado. E eu não vou conseguir estabelecer nenhuma transformação. Só que quando isso de alguma maneira começar a afetar todo o meu ser, muitas vezes, inclusive, por processos de somatização, já que essa energia concentrada ela vai ter que se direcionar para algum lugar, aí então eu projeto as minhas dores em Deus. E digo que é vontade de Deus. Né? Na verdade, cada um de nós fez as suas escolhas, as suas opções fundamentais. Escolhemos os nossos caminhos e somos então responsáveis pelos nossos atos. Sou responsável se eu quiser continuar me omitindo. O grande problema é que quando eu ajo dessa maneira, quando as minhas ações conduzem a essa constante omissão, a deixar que tudo fique guardado na caverna escura, etc., eu também começo um processo de enfraquecimento e destruição de mim mesmo. Isso geralmente não fica só em mim, isso se projeta ao meu redor, porque vai acabar afetando as outras pessoas e também acaba afetando os espaços em que eu vivo. E na medida em que isso se torna coletivo, nós temos uma neurose coletiva instalada que acaba destruindo o próprio mundo em que nós vivemos. Então, esse mal-estar da civilização não se concentra, vamos dizer, em elementos abstratos, não. Eles são bastante concretos. Esse mal-estar da civilização não é uma fantasia nossa, Muito pelo contrário. O mal-estar da civilização é fruto justamente dessa nossa ação conjunta e autodestruidora, na medida em que fantasiamos as coisas e negamos a busca do autoconhecimento, a busca da descoberta de si mesmo. Negamos vencer a esfinge, decifrando o seu grande enigma. Nos negamos a entrar na caverna escura. Continuamos com medo da chuva, continuamos nos negando a ser o maluco beleza, não queremos sacudir a poeira das sandálias, não queremos vencer a nós mesmos. Bom, pessoal, vamos parar por aqui hoje, e vamos passar então para a segunda parte desse nosso encontro, fazer aquele nosso relaxamento, buscar jogar fora as coisas que não nos fazem bem, e quem sabe dar uma entradinha lá naquela caverna escura, tá bom? Vamos lá então? Deixa eu só acertar aqui.
Vamos então buscar uma posição confortável. Se quiser tirar o sapato, o chinelo, faça-o. Posição confortável pode ser sentado, deitado, como você preferir. E como for possível, também nesse momento. Vamos então fechar os olhos e vamos iniciar o trabalho de respiração. Sempre inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Vamos lá, inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Agora então, se você tiver vontade de bocejar, pode bocejar. Não tem problema. Agora então, vamos voltar o nosso pensamento para os nossos pés. E vamos sentir que os nossos pés começam a derreter como se uma lama fosse saindo deles. Agora são as pernas que também começam a derreter, como se uma lama estivesse saindo delas. E elas derretem, derretem, derretem. Os pés e as pernas vão derretendo, derretendo, derretendo. Agora são os quadris que começam a derreter e também as nádegas. Eles derretem, derretem, derretem como se uma lama fosse saindo deles. Agora o plexo solar, o tronco e as costas vão derretendo, 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 como se uma lama estivesse escorrendo, saindo deles. Agora os ombros, os braços e as mãos vão derretendo, 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 como se uma lama escorresse neles. Agora o seu pescoço e a sua cabeça vão derretendo,
derretendo, derretendo como se uma lama fosse escorrendo. A lama continua escorrendo de todo o teu corpo. Essa lama são as suas mágoas, as suas angústias, os seus medos, as suas tristezas, as energias negativas, tudo vai ser escorrendo e saindo de você. Agora, uma chuva suave começa a cair sobre o seu corpo. E vai revelando um ser translúcido, puro, totalmente limpo. Sinta essa chuva, sinta a pureza do seu ser. Você agora é um ser puro. Agora uma luz vem do alto, uma luz multicor, que vai penetrando o seu corpo, inundando o teu cérebro, teus olhos, seus ouvidos, seu nariz, sua boca, desce pelo bulbo, percorre toda a sua coluna vertebral, se espalha por todo o teu sistema nervoso. Desce pela laringe, pela faringe, inunda os teus pulmões, o seu coração, o esôfago, os rins, os intestinos, todo o seu aparelho sexual, as nádegas, as pernas e os pés. Você é um ser de luz,
Esta luz te fortalece, te positiva, te enche de amor, de energia, de paz e de graça. Sinta-se preenchido pelo amor e positivado. Vamos começar então a voltar. Lentamente. Comece movimentando os dedos dos pés. Movimente os pés. Agora as pernas, lentamente, os quadris, o plexo solar, o tronco, os teus braços, as tuas mãos, pescoço, a cabeça, lentamente. E agora então, abra os olhos devagar e vamos respirar. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Tranquilos? Todo mundo está bem? Relaxados? Que bom. Vamos então passar para a terceira parte desse nosso encontro. Eu espero que esteja sendo proveitoso para todos. E nessa terceira parte, como nós fazemos sempre, é o nosso momento então de doação. Primeiramente nós estudamos, falamos sobre um tema, estamos falando sobre o mal-estar da civilização. Na segunda parte nós relaxamos e agora nós vamos doar. É o nosso momento de oração. Então nesse momento, mentalize as pessoas por quem você deseja rezar. As situações pelas quais você deseja rezar. Vamos mentalizar todas as pessoas necessitadas, aquelas que pediram as nossas orações. Vocês podem só pensar nessas pessoas, nessas situações. Vocês podem falar em voz alta. Vocês podem escrever, se assim o quiserem, né?
muitas pessoas têm dito, né, que este mal que assola o nosso mundo é vontade de Deus. Eu digo para essas pessoas como seu Deus é ruim, né? Porque Ele quer que as pessoas morram, né? E Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, né? E Ele disse que o Pai lhe enviou para que não se perdesse um só, né, daqueles que o Pai lhe entregou. Então, eu sou mais freudiano, né, nesse ponto, e quero acreditar que nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio e somos responsáveis pelos nossos atos. Há muito tempo nós vemos destruindo o nosso planeta. Nós destruímos os nossos oceanos, os nossos rios, os nossos lagos. Nós estamos destruindo a camada de ozônio. Nós estamos destruindo as nossas geleiras, as nossas florestas. Nossos animais estão sendo extintos. As pessoas passam fome por causa da má distribuição de renda. As pessoas são escravizadas ou submetidas ao trabalho escravo. Os animais são sacrificados para atender ao gozo humano. E o paladar humano chega aos absurdos. Nós usamos toda sorte de drogas, de medicamentos. Nós criamos toda sorte de bebidas e formas alimentares, buscando ter prazer, sem levar em consideração o mal que isso pode causar aos nossos corpos e aos corpos de tantas pessoas. Nós derramamos o nosso lixo, né, onde habitam aqueles que nós fizemos deles párias, para que eles vivam do nosso lixo. Nós submetemos continentes à nossa própria miséria. E quando eu falo na nossa própria miséria, né, é a nossa incapacidade de respeitar o outro, de amar. Porque nós queremos somente ser amados, né? Então, eu creio que o que estamos vivendo é fruto da nossa limitação, é fruto dos nossos erros. E eu não vou culpar Deus por isso, tá? Mas eu quero pedir iluminação para as mentes humanas, para que nós possamos de fato transformar o mundo em que vivemos em um mundo melhor, para que as pessoas sejam iluminadas, né, e se conscientizem de que só quem se ama é capaz de amar. E que não pode haver nenhuma relação entre os seres humanos se ela não for de mão dupla, se ela não implicar em partilha, se ela não implicar em respeito pelo outro. Quero pedir iluminação para os cientistas, para os médicos,
para os enfermeiros, para todos os profissionais de saúde que estão envolvidos no tratamento dos pacientes e também por aqueles que estão envolvidos na pesquisa científica, buscando um remédio, uma vacina, uma cura. Quero pedir iluminação para que nós aprendamos a lição de que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E que assim como existe uma lei de ação e reação na física, ela também existe para cada um, e para cada uma das vidas humanas que habitam este planeta. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teus são a honra, o reino, o poder e a glória pelos séculos sem fim. Amém. E assim, meus amigos, chegamos ao fim desse nosso encontro. Eu espero que, mais uma vez, contribuído com cada um de vocês. E amanhã, mais uma vez, às 18 horas, nós estaremos aqui para mais um encontro, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Eu quero agradecer ao André Quintino, o William Ocida, o Tiago Calmon, a Ângela Storino, o Zé Angelose, primo Zé, a Daniele Bentim, a Ana Condeixa, a Wanda Patrocínio, a prima Márcia Agüera, o Adeilson, a Dulce Fontes, o Fernando Bige, Nando, e a todas as pessoas que estão participando conosco e que nem sempre inscrevem aí o seu nome, acenando aqui para todos, desejando que todos tenham uma boa noite, e amanhã nós voltamos a nos encontrar, tá bom? Grande abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.